O Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quando um dos discípulos fez o pedido: Senhor, mostre-nos o Pai, Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Ao descrever sua missão na terra, Jesus disse: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar o Evangelho aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Essa foi sua missão. Andava fazendo o bem, curando os cativos de Satanás. Aldeias inteiras não tinham mais sequer uma casa onde houvesse gemidos e lamentações de doentes. Jesus havia passado por ali e curado a todos. Sua missão dava testemunho de que ele havia sido ungido por Deus. Amor, misericórdia e compaixão estavam presentes em cada ato de sua vida. Seu coração estava sempre cheio de ternura e simpatia pelo ser humano. Ele se revestiu da natureza humana para poder atender às necessidades do homem. Os mais pobres e humildes não tinham medo de se aproximar dele. Jesus não deixava de falar uma só palavra da verdade, mas sempre a apresentava com muito amor. Em seu convívio com o povo, não magoava quem quer que fosse. Era sempre atencioso e cortês. Nunca se mostrava rude. Jamais pronunciava uma palavra severa sem necessidade. Evitava provocar dores desnecessárias a uma pessoa sensível. Não criticava as fraquezas humanas. Dizia a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, a falta de fé e a injustiça. Suas repreensões, embora fulminantes, eram sempre proferidas com lágrimas e muita tristeza. Chorou sobre Jerusalém, a cidade que amava e que recusava recebê-lo. Ele que era o caminho, a verdade e a vida. Haviam-no rejeitado, o Salvador. Mas ainda assim os olhava com ternura e compaixão. Sua vida foi de abnegação e repleta de cuidado pelos outros. Aos seus olhos todos eram preciosos. Se bem que mantivesse a dignidade divina na maneira de se conduzir, inclinava-se com a mais terna simpatia a cada membro da família de Deus. Via em todos os homens seres caídos,
cuja salvação era o principal objetivo de sua missão. Esse é o caráter de Cristo revelado em sua vida. Assim também é o caráter de Deus. É do coração do Pai que brotam as torrentes de compaixão divina para com os filhos dos homens manifestas em Cristo. O terno e compassivo Salvador era Deus em forma de ser humano. Foi para nos salvar que Jesus viveu, sofreu e morreu. Tornou-se um homem de dores para que pudéssemos nos tornar participantes das alegrias eternas. Deus permitiu que seu Filho amado, cheio de graça e de verdade, viesse de um mundo de glória indescritível para outro, corrupto e degenerado pelo pecado, obscurecido pela sombra da morte e da maldição. Permitiu que o Filho deixasse sua amorosa companhia e a adoração dos anjos para sofrer humilhação, injustiça, ódio e morte. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Podemos observá-lo no deserto, no Getsemane, sobre a cruz. O imaculado Filho de Deus tomou sobre si o peso do pecado. Ele, que havia sido um com o Pai, sentiu de perto a terrível separação que o pecado causa entre Deus e o homem. Foi por essa razão que exclamou, cheio de angústia: meu Deus, por que me abandonaste? Foi o peso do pecado, a sensação de quão terrível ele é e a separação que causa entre Deus e o ser humano que quebrantaram o coração do Filho de Deus. Mas esse grande sacrifício não foi feito para despertar no coração do Pai o amor para com o homem, nem para convencer Deus a salvá-lo. Não, jamais. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Pai nos ama não por causa do grande sacrifício, mas em razão do seu amor é que proveu o grande sacrifício. Cristo foi o meio pelo qual ele pôde derramar sobre um mundo caído o seu amor infinito. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sofreu com seu Filho. Na agonia do Getsemane, na morte sobre o Calvário, o amor sem limites pagou o preço de nossa redenção. Jesus disse: o Pai me ama porque dou a minha vida para recebê-lo outra vez. Isto é, meu Pai tanto amou você que mais ainda me ama por dar minha vida para salvar você. Tornando-me seu substituto, entregando minha vida por suas fraquezas e transgressões, sou muito amado pelo meu Pai, porque em razão do meu sacrifício, Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Só Ele, que conhecia o amor de Deus em toda a sua plenitude, é que podia manifestá-lo.
nada menos do que o infinito sacrifício realizado por Cristo em favor do ser humano caído é que podia demonstrar o amor do Pai pela humanidade perdida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Ele deu o seu Filho não somente para que vivesse entre os homens e tomasse sobre si os pecados deles e morresse em sacrifício por eles. O Filho foi dado por Deus à raça caída.